dia 14. Estamos no 14º dia da nossa jornada do autoconhecimento e o tema de hoje é como purificar as memórias. Isso mesmo, como purificar as memórias de dor que a gente compartilha através do Ho'oponopono, utilizando essa técnica de cura havaiana que fez tantas mudanças na minha vida e que me fez sentir, né, a inspiração de fazer o que eu faço hoje. Então, foi através do Ho'oponopono que eu tive um processo de autoconhecimento e por isso eu difundo tanto o Ho'oponopono hoje e aplico psicoterapia para as pessoas, unindo isso tudo ao Ho'oponopono também. Então, eu quero começar falando uma frase que está escrito no Limite Zero, que é um livro, chama Limite Zero, do Joe Vitale, e ele fala assim, ó: pegue seu bilhete e sente-se. O trem em direção à sua alma está prestes a partir. Segure bem o chapéu. Joe Vitale. E é essa frase que eu senti a intuição de começar hoje, para que vocês entendam que o trem a caminho da alma de vocês está partindo. E é uma escolha que nós fazemos poder pegar esse trem, entrar nesse trem e realmente partir em busca da nossa alma, da conexão com a nossa alma. Então, primeiramente eu quero falar para vocês o que é o Ho'oponopono, o que significa a palavra Ho'oponopono, né? Então, Ho significa causa e Pono, perfeição. Então, a tradução para os havaianos significa reparar, corrigir um erro, tornar algo que está imperfeito em perfeito. Então, é isso que o Ho'oponopono faz. Ele muda as memórias erradas por memórias corretas. Então, a função do Ho'oponopono é reparar, corrigir um erro. Quer falar boa noite, Lê? Boa noite. Hoje eu não vou falar muito, né? Vou deixar a Pri feliz um pouco mais. Então ela que vai falar bastante hoje sobre Ho'oponopono. Isso. É que o Ho'oponopono é a minha especialidade. Então, eu meio que tomo conta de tudo quando eu tô falando de Ho'oponopono. Então, vamos lá. Então, recapitulando. Ho'oponopono significa corrigir algo, reparar algo que está errado. E o que está errado? São as memórias de dores que nós compartilhamos. O Ho'oponopono, então, como eu já falei, é uma técnica de cura havaiana. Na verdade, é mais que uma técnica, é uma filosofia de vida praticada pelos havaianos. E antigamente, o Ho'oponopono, ele era praticado pelos havaianos de uma forma um pouco diferente das que a gente pratica hoje. Ele era feito era chamado todas as pessoas que estavam envolvidas num problema. Então, se eu tinha um problema com determinada pessoa, o Kahuna, que era um sacerdote lá do Havaí, chamava as pessoas envolvidas naquele problema e elas juntas conversavam e chegavam a uma solução. O Kahuna ficava como um intermediador para que aquela solução fosse resolvida. Tem até um filme que saiu na Netflix há pouco tempo, acho que chama Ohana, né? Chama Ohana. Bem no comecinho do filme, a mãe fala para os filhos, os filhos brigam e ela fala Ho'oponopono agora. Aí eles se juntam e aí eles falam, desculpa, tudo bem, eu tava errado, perdoa, não sei o quê. E aí tipo resolve a situação. Então, a princípio, o Ho'oponopono precisava da junção de todas as pessoas envolvidas no problema para que cada um expusesse a sua parte e chegassem a um consenso para que aquele problema não voltasse mais a acontecer. Depois de um tempo, uma kahuna chamada Morna Nalamaco-Simeona desenvolveu a técnica do Ho'oponopono que a gente utiliza hoje, que chama Ho'oponopono da identidade própria. Ela percebeu que a gente não precisava juntar todas as pessoas envolvidas no problema, que a gente precisava limpar somente em nós e que todo o resto seria limpo consequentemente. Então, ela criou essa atualização da técnica, que são as frases: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E aí, através de mim,
eu curo todo o resto, eu limpo todo o resto, purifico todo o restante que está em volta. Então esse é o Ho'oponopono da identidade própria que foi difundido pela Morna Nalamaco Simeona. A Morna já não é mais viva, ela já partiu para outro plano, se eu não me engano foi em 1991. E um dos principais discípulos dela, né, que viveu com ela durante 10 anos para aprender a técnica, é o Dr. Hugh Lane, que é um doutor em psicologia. Ele abandonou toda a carreira acadêmica dele para seguir a Morna. Ficou 10 anos com ela, justamente porque a Morna curou a filha dele de herpes zoster. A filha dele tinha herpes zoster, graves feridas no corpo, nenhum médico dava conta de curar, até que ele descobriu a Morna, levou a filha dele e as feridas da menina foram curadas. Depois disso, o Dr. Hugh Lane acabou se separando da esposa porque já estava com problemas no casamento e acabou ficando 10 anos vivendo com a Morna, acompanhando ela e entendendo como funcionava o Ho'oponopono, e virou a principal representatividade que a gente tem de Ho'oponopono hoje no mundo, tá? O Dr. Hugh Lane hoje ainda está vivo, mas não trabalha mais. Hoje ele escala algumas pessoas, né? São pessoas de confiança realmente dele para poder continuar difundindo a técnica. Ele fala que hoje ele está aposentado, mas continua na purificação de memórias a todo momento. Então ele se aposentou das atividades comerciais, mas continua purificando memórias. E a história do Dr. Hugh Lane é muito interessante, porque o Dr. Hugh Lane, como eu já falei, ele era um doutor em psicologia e começou a praticar o Ho'oponopono. E ele entendeu que o Ho'oponopono era muito maior do que tudo que ele podia conhecer. E ele ficou por vários anos sendo convidado para trabalhar num hospital que era uma prisão psiquiátrica no estado do Havaí. Ele foi convidado, se eu não me engano, por 2 anos, insistentemente pelo diretor da casa, e ele não queria aceitar. Quando, depois de 2 anos, ele falou assim, ok, eu aceito, só que tem que ser com as minhas condições. Aí o rapaz falou, ok, quais são as suas condições? E aí ele falou, olha, eu vou, mas eu não atendo nenhum paciente, eu vou ficar única e exclusivamente numa sala purificando memórias. E esse hospital, o Dr. Hugh Lane as pessoas insistiram tanto para que ele fosse para lá, porque era um hospital psiquiátrico que tinham criminosos de grande periculosidade, com problemas mentais, e não tinha funcionário que parasse nesse lugar. Os funcionários estavam sempre afastados, as pessoas que trabalhavam lá tinham que andar encostadas na parede para não serem atacadas pelos detentos que eram loucos. Eles andavam todos acorrentados, as mãos e os pés. Eles não podiam sequer sair para tomar banho de sol, tamanho era a agressividade desses detentos. Eles contam no relato que até as paredes não aderiam tinta. Eles pintavam o hospital, dias depois a parede já estava descascando. Então era um lugar assim perturbador para trabalhar. Ninguém queria trabalhar, toda hora tinha que trocar funcionário. E aí o Dr. Hugh Lane chegou no primeiro dia, entrou na sala dele, pegou todos os prontuários dos pacientes e começou a purificar as memórias. Então, o que ele fazia? Ele passava o dia todo durante o expediente dele lendo os prontuários e purificando aquelas memórias. Porque o que ele acreditava? Que aquelas memórias, de alguma maneira, tinham uma ligação com ele e era responsabilidade dele purificar aquelas memórias que faziam aquelas pessoas terem aqueles transtornos. E o Dr. Hugh Lane começou, e as pessoas, lógico, que comentavam, como assim vem um psicólogo novo e ele não vai atender paciente nenhum? E como ele vai melhorar? Na verdade, ninguém acreditava, até os próprios funcionários falavam, ele é um louco, isso aí não vai durar muito tempo, e enfim. Os dias foram se passando e as coisas começaram a mudar. Os pacientes começaram a ficar mais tranquilos, os médicos começaram a liberar aqueles pacientes para poder tomar banho de sol, as paredes foram pintadas e a tinta aderiu na parede, o lugar começou a ficar mais habitável, tanto para os detentos quanto para os funcionários.
E chegou num período que todos os funcionários que estavam afastados começaram a voltar da licença. E aí eles tiveram uma questão de que tinha muito funcionário para pouco trabalho. Por quê? Porque os funcionários começaram a retornar. Os detentos começaram alguns a receber alta, começaram a ser recuperados daquela sanidade mental que eles não tinham. Então eles começaram a totalmente ser modificados. Em 2 anos, a unidade hospitalar deixou de existir no estado do Avaí e apenas 2 pessoas não conseguiram ser curadas. Uma foi transferida para um outro local e foram 2 transferidas para outros locais que eu não me lembro quais são agora, mas foram as 2 únicas pessoas de vários detentos que tinham nessa unidade psiquiátrica do Avaí. E hoje ela já não existe mais. Esse hospital já não existe mais. Ele teve que ser fechado porque já não tinham mais pessoas para habitar aquele local. Então, olha a transformação que o Ho'oponopono fez na vida dessas pessoas, não só dos detentos, mas dos próprios funcionários. Então, a gente vê relatos nos livros, tem relato dos funcionários, das enfermeiras contando como foi vivenciar isso e o quanto o Dr. Hugh passava uma questão de luz, de calma, de tranquilidade, né? E aí ele sempre muito tranquilo, passando muita positividade, como o lugar foi transformado. Eles falam que foi uma coisa assim, chega a ser inexplicável. E aí o Dr. Hugh ficou famoso, muito conhecido na época, até que o Joe Vitale, que é o autor do livro Limite Zero, Marco Zero e outros livros, viu esse arquivo e foi atrás dele, e aí começou a trazer para os Estados Unidos essa técnica do Ho'oponopono, e aí chegou no Brasil, e o Joe Vitale difunde até hoje o Ho'oponopono pelo mundo também, tá? Ele ficou amigo particular do Dr. Hugh, então tem várias histórias no livro que eles contam. Esse livro eu não tenho físico, eu só tenho ele no Kindle. Até preciso comprar ele físico para ficar mais fácil de fazer algumas anotações, mas eu tenho eles no Kindle. E aí eu até tenho algumas coisas anotadas aqui que eu quero falar para vocês hoje. Então, o Ho'oponopono é isso, ele tem essa capacidade de transmutar qualquer memória em algo positivo. Então imaginem que nós somos como computadores e nós temos vários programas instalados dentro de nós. E às vezes nessa instalação desses programas aparecem alguns vírus, igual aparecem nos computadores, que aparecem vírus para danificar. Em nós é a mesma coisa, os vírus em nós são as memórias. São memórias que precisam ser vistas, memórias que precisam ser enxergadas, que estão pedindo para que sejam purificadas. Sejam elas memórias do nosso passado, nosso antepassado, vidas passadas para quem acreditar. São memórias de dor que nós compartilhamos, seja comigo, seja com vocês, seja com o Alessandro, seja com quem for. Quando um problema chega até você, compreenda que a partir desse momento você faz parte do problema. Então você purifica as memórias em você. Por quê? Porque se chegou até você, você está envolvido no problema. Então, um exemplo, nós como terapeutas recebemos vários problemas, várias demandas. E o que acontece? O problema, no momento que o cliente conta pra gente o problema é meu também. E o que a gente faz? A gente purifica essas memórias de dor que de alguma maneira estão sendo manifestadas nesse cliente. Então, todo cliente que procura a gente faz uma purificação. Por quê? Porque são algumas memórias internas nossas que apareceram naquele cliente e fizeram ele chegar até nós. Então, quando alguém te conta algum problema, purifique e purifique, porque a partir daquele instante você também está fazendo parte do problema e a responsabilidade é sua. Então lembrem-se, responsabilidade é diferente de culpa. Responsabilidade é assumir a sua parte, a sua parcela de envolvimento naquele problema. Culpa é diferente, culpa é como se você fosse punido, você é culpado, é algo pesado. Responsabilidade não, nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos. Tem até uma frase no livro que fala assim, ó: quando você detecta uma coisa de que não gosta em outra pessoa, ela também está em você. Peraí que fechou aqui.
A sua tarefa é purificá-la. Quando você fizer isso, ela também deixará a outra pessoa. Na realidade, com o tempo, ela abandonará o mundo. Então, eu vou ler de novo para vocês prestarem atenção o quão é importante esse pedaço. Quando você detecta uma coisa de que não gosta em outra pessoa, ela também está em você. Porque se você não gosta, quem não está gostando? É você, não é? Então ela está em você. A sua tarefa é purificá-la. Quando você fizer isso, ela deixará a outra pessoa. Na realidade, com o tempo, ela abandonará o mundo. Então, olha o poder que nós temos na mão. O poder que nós temos de purificar essas memórias para que elas não ocorram mais. Então, tudo que a gente vê, nós temos parte de responsabilidade. Quando a gente se depara com algum morador de rua, com algum usuário de droga, com alguma coisa que a gente se incomoda, de alguma maneira é uma memória nossa que está refletindo aquilo. Então, purifiquem. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tem um local aqui que a gente sempre passa na Baixada, que é um local bem crítico. Eu sempre falo pro Léo, é um local bem, assim, fica bem na beira da estrada, é bem pesado. E é um lugar, assim, bem deprimente. O pessoal fica ali usando droga, é tudo muito sujo, é assim, bem dolorido. E toda vez que eu passo ali, eu repito para mim mesma, que parte de mim, divindade, faz com que essas pessoas vivam nessa situação. E toda vez que eu me lembro disso, toda vez que eu passo por ali, eu purifico. Por quê? Porque de alguma maneira eu também estou fazendo parte daquilo. Então eu vou purificando para que de alguma maneira aquelas pessoas possam ser aliviadas daquelas memórias que elas estão vivendo por responsabilidade minha também. Então, sempre que a gente vê algo que é ruim, por exemplo, um acidente, escuta sirene de ambulância, bombeiro passando, polícia, a gente sempre purifica, porque é alguma memória nossa que está refletindo em alguém. Então a gente sempre mantém a purificação. Por isso a gente fala que a gente deve ficar purificando constantemente, a todo momento, que a gente deve pôr a nossa criança interior para trabalhar. Por quê? Porque a todo momento são memórias que estão sendo compartilhadas conosco. Tudo bem? Chegou bastante gente, né? Eu vi que entrou bastante gente agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir mandando também. Depois eu vou respondendo para vocês, tá? E o que eu quero falar para vocês agora? Que todo problema, ele deve ser interpretado como uma oportunidade. Uma oportunidade o quê? Uma oportunidade de ser reparado, de ser corrigido. Então, sempre que a gente pensar que é um problema, não pense no problema. Pense que é uma oportunidade para que ele seja corrigido, para que ele seja visto, para que ele seja purificado. Então, assim as coisas ficam mais leves, por pior que possa parecer naquele momento. Então, sempre que a gente tiver um desafio, uma questão dolorosa, pensem que aquilo é uma oportunidade. E até esses dias eu estava comentando com o Lê, né? Eu falei assim, a gente às vezes se pega falando assim, toda coisa ruim que a gente vê ou sente é porque são memórias que a gente está compartilhando. Ok, a gente já entendeu isso. Só que o que é legal a gente perceber é que quando a gente vê coisas boas, coisas que nos fazem felizes, também são memórias que estão sendo compartilhadas conosco. E a gente muitas vezes acaba não dando atenção para isso. Então, quando você de repente está na rua e vê uma criança dando uma gargalhada gostosa, ou você está andando na rua e vê uma flor muito bonita, uma árvore, algo que te chame a atenção, aquilo também é uma memória de amor, de paz, que está sendo compartilhada com você nesse momento. E aí, nesse momento, purifique, continue purificando, porque mais daquilo estará vindo para a tua vida. Mais daquilo fará parte da ressonância do seu campo magnético. Então, tanto as memórias negativas, é uma responsabilidade nossa da purificação, quanto as positivas. Então, quando a gente vê algo no outro que a gente não gosta,
é algo que incomoda em nós, é nós que temos que ser purificados. Quando eu vejo algo que eu gosto em outra pessoa, que eu admiro e falo assim, nossa, aquela pessoa é fantástica, nossa, ela tem uma luz, um espírito, é alegre, é simpática, é porque algo está ressoando em mim também. Então significa que eu também tenho algo que ressoa com a vibração daquela pessoa. Então nós também devemos ficar muito felizes, porque as memórias boas também são compartilhadas. Quer falar alguma coisa, Lê? E aí algo que eu acho interessante é assim, por exemplo, quando alguém fecha você no trânsito e você xinga a pessoa e ela nem escuta, ela vai embora. E você continua bravo, continua xingando. Na verdade, aquele problema é só seu, porque ela não ligou, é só seu. Tem uma tirinha que eu vi esses tempos na internet que era assim, uma moça no caixa, estava atendendo, e a mulher chegou e começou a brigar com ela, xingou ela. Ela falou tudo bem, a mulher foi embora. E aí a próxima pessoa ela já estava sorrindo. E a mulher perguntou para ela, falou, mas como você consegue sorrir depois de tudo que você ouviu? Ela falou, olha, o que ela disse é o que tem dentro dela, não dentro de mim. Então, ela que leva embora com ela. Você é outra pessoa, a gente vai ter outra oportunidade, com outras ideias e uma outra transformação. Eu achei isso fantástico. Isso são as oportunidades que a gente tem de reparar os erros, de corrigir os erros. Não adianta a gente continuar, porque daí o problema começa realmente a ser nosso. A gente abraça a causa e leva junto com a gente. Hoje, por exemplo, quando eu tô no trânsito e acontece alguma coisa de alguém me fechar, ou eu vejo que o trânsito tá ficando muito tumultuado, que tá ficando todo mundo atravessando na frente do carro, eu sempre pergunto pra mim, que parte de mim tá bagunçada aqui dentro para refletir aquela bagunça externa. Então, sempre que a gente vê algo que incomoda a gente, que fala, poxa, que raiva disso, que não tá dando certo, é alguma coisa interna que não está indo bem e que precisa ser purificada, que precisa ser vista. Esses dias mesmo eu também tava num açougue, e aí uma senhora entrou e aí começou a brigar com o açougueiro por causa de máscara, enfim. E o açougue já estava cheio. Naquele momento que eles começaram a discutir, eu baixei a cabeça e comecei, eu sinto muito, eu te amo, me perdoe. Fui perguntando, divindade, limpa em mim essas memórias que eu tô compartilhando. Porque de alguma maneira, era algo interno meu que estava aqui tumultuado, que estava querendo explodir, que estava querendo sair e que afetou aquelas pessoas e fizessem com que elas tivessem aquele tipo de comportamento. Eu não sei o que era em mim que estava precisando ser visto, mas eu simplesmente purifiquei. E aí o conflito se dissolveu rapidamente, as pessoas pararam, enfim, voltou a tranquilidade. Então nós sempre temos a possibilidade de purificar em todos os locais que a gente tiver, independente se a gente conhecer as pessoas ou não. Naquele caso eu só estava naquele local, eu nem conhecia as pessoas que estavam lá brigando. E o que eu fiz? Eu fui purificando, ok? Então, agora eu vou explicar para vocês o que é o significado das palavras sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Antes de eu explicar isso, a gente tem que entender que o Ho'oponopono não é uma coisa racional. E por muitas vezes, eu, como já estudei muito e tenho muitos cursos acadêmicos, me peguei no começo tentando achar uma razão para que as coisas acontecessem. E eu entendi que muitas coisas no mundo não existem razões científicas, razões humanas para serem explicadas. Existem razões aqui no coração, razões da alma, razões que nem sempre tem uma explicação para todos. E quem não entende é porque talvez não esteja preparado para entender. No livro Peça e Será Atendido, ele fala que as pessoas só ouvem aquilo que elas estão preparadas para ouvir. Então, às vezes eu estou falando aqui, para algumas pessoas está caindo um monte de ficha, para outras, algumas, para outras, nenhuma. E talvez não seja o momento e está tudo certo. Cada um tem o seu momento, cada um vai chegar no momento certo, assim como eu também cheguei.
Quando eu conheci o Ho'oponopono, eu estava numa fase muito crítica da minha vida, muito crítica mesmo. E a primeira vez que eu li o livro do Ho'oponopono, do Limite Zero, que é um dos principais livros que a gente tem hoje, né, que é o mais conhecido, eu sequer tinha dinheiro para comprar o livro físico. Eu comprei um e-book, acho que por R$5, alguma coisa assim, e eu lia pelo celular. Li em questões de dias, eu já tinha lido todo o livro, e aí eu comecei a procurar mais material na internet, e aí as coisas começaram a vir, e foi mudando muita coisa na minha vida. Então, mudem a frequência vibracional de vocês, se permitam, porque as coisas começam a chegar, as inspirações começam a vir, vocês vão ter ideias que tipo assim, nossa, mas como eu pensei nisso? As coisas vêm, só vêm. Como essa jornada? Do nada eu cheguei pro Alessandro, do nada não, né? Tipo, só para explicar racionalmente. Do nada eu falei assim, vamos fazer uma jornada de autoconhecimento? 21 dias de live? Ele falou, vamos. Ele falou, quando você vai começar? Eu falei, hoje. Ele falou, beleza, vamos começar. Tipo, isso era numa segunda-feira, começamos do nada, sem ter nada programado, não tinha nada escrito, nada. Isso era umas 3 horas da tarde para começar às 9h01 da noite. Simplesmente veio e simplesmente aconteceu, tá? Então, as coisas vêm. Quando eu fui participar do evento em São Paulo do Ho'oponopono, quando eu fui convidada, a minha doce razão, a primeira coisa que eu perguntei para as pessoas, mas o que vocês querem que eu faça? E aí eles me mandaram um áudio. Pri, você vai fazer assim, ó, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E deixa a divindade fazer o papel dela. E aí foi isso que eu fiz. Eu tinha que fazer uma abertura de uma automeditação, uma auto-hipnose, e eu comecei a escrever e desisti. Aí quando chegou no dia, eles perguntaram pra mim, você escreveu o que você falou? Eu falei, olha, até tentei, mas eu desisti no meio do caminho. E deixei simplesmente seguir o fluxo. O que eu falei lá no momento, eu nem sei se eu me recordo de tudo, porque muitas vezes a gente simplesmente se entrega ao processo e as canalizações começam a vir. Então, eu tinha uma vaga ideia do que eu iria falar, mas as palavras exatas de um cronograma eu já não sigo mais. Eu apenas permito. É a mesma coisa. Eu anotei algumas coisas, são tópicos importantes para eu falar para vocês hoje, mas muito do que eu já falei aqui não estava no meu roteiro. Por quê? Porque são coisas que eu sinto que eu preciso falar. E aí simplesmente a gente vai falando e as pessoas que precisam escutar vão escutar. E é como a gente vem falando desde o primeiro dia da live. Você tá aqui hoje porque você tinha que estar aqui hoje. Se você não assistiu as outras lives, os outros 13 dias, não tem problema, tá tudo bem. Não era para você estar naquelas lives. Você não precisava ouvir, ou você precisava ouvir, mas não era sua hora de ouvir isso. Você não estava preparado, você não estava preparada para aquilo aquele dia. Mas hoje você tá. E hoje, se você tá aqui ouvindo, porque alguma parte da gente tá em você. Foi bonito agora. Foi lindo. Então, muitas memórias estão sendo purificadas a todo instante. Então, vamos lá. Vou explicar agora o que são as frases. Qual o significado que tem da gente repetir essas frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Antes de eu explicar as frases, eu preciso alertá-los que o Ho'oponopono não existe regra, gente. Não existe regra. Não existe manual. Não existe um roteiro, uma sequência, quantidade de vezes, quantidade de horários. Não existe nada disso. O Ho'oponopono é livre, gente. O Ho'oponopono é aqui, é coração, é amor. Então, Priscila, mas eu não consigo decorar a sequência das frases. Não tem sequência, gente. Não tem. É a sequência que você quiser. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato, me perdoe. Não importa. É você quem determina. Priscila, eu não me sinto bem falando me perdoe. Tá tudo certo. Fala sinto muito, eu te amo, sou grato.
até que uma hora você vai começar a se sentir de falar melhor todas as frases. Tem gente que não consegue repetir as primeiras frases, as frases das primeiras vezes, e tá tudo certo, tá? Nas últimas versões que o Dr. Hugh Lane já fez do Ho'oponopono, ele já reduziu as frases para eu te amo e sou grato. Deixa eu até só virar o celular aqui para vocês verem, ó. Então, essa é a minha tatuagem, ó. Deixa eu ver se é assim. Opa. Aqui, ó. Eu te amo, sou grato, que é o que a gente tatuou. E uma folha de bordo verde, porque é uma das ferramentas do Ho'oponopono. Existem mais de 37 ferramentas de purificação. Então, quando vocês verem que a gente tá com alguma coisa diferente, é porque às vezes é alguma ferramenta que a gente tá usando. Então, ó, pulseirinha do Purifique, eu te amo, sou grato, é uma pulseira do Ho'oponopono. As frases, sempre tem frases, né? Ali na minha parede tem os quadrinhos, tem outro quadro ali no canto. Então, sempre a gente tem alguma coisa que a gente tá purificando. Tem adesivo que a gente tem de purificação, livro, enfim, tem uma série, tem mais de 37 ferramentas, e aí depois qualquer dia eu faço um vídeo só explicando sobre as ferramentas também. Então, o Ho'oponopono não existe regras, a gente precisa aprender a desapegar das regras, a desapegar daquilo que as pessoas falam. Não, você tem que fazer 108 vezes, tem que usar o japamala. Não existe nada disso na versão original, tá? Isso foram inspirações que essas pessoas receberam e elas começaram a fazer e dá certo? Lógico que dá, gente, porque elas estão fazendo com amor, com fé, com confiança, e aí tudo dá certo. Não tem como dar errado, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo sinto muito, eu estou dizendo para a divindade que eu sinto muito de ter aquela memória e eu assumo a responsabilidade de dor daquela memória. Então, ó, o sinto muito assumimos a responsabilidade sobre a nossa situação atual, reconhecemos que algo físico, mental ou emocional aconteceu no passado e firmou essa memória. Então, quando eu digo sinto muito, eu estou dizendo sinto muito por ter essa memória, eu não sabia que eu carregava dentro de mim essas memórias. Então, eu estou assumindo a minha responsabilidade, o meu papel. Eu estou saindo da vítima e assumindo uma posição de falar, eu estou aqui. Estou vendo a minha deficiência, estou vendo a minha memória e eu sinto muito por ter criado isso. Depois vem, me perdoe. Quando a gente pede perdão, a gente está realmente pedindo perdão à divindade e a nós mesmos. Por quê? Por ter manifestado essa memória. Então, primeiro eu assumo a responsabilidade de que aquela memória está partilhada comigo. Na sequência, eu peço perdão, porque aquilo é uma memória que eu estou carregando, mas que eu quero me livrar dela. Então, eu peço perdão para a divindade, para Deus, o Criador. E peço perdão para mim mesmo por estar compartilhando aquela memória, não só comigo e às vezes com outras pessoas também. Porque quando a gente conta alguma coisa, algum problema para outra pessoa, a gente também está começando a partilhar a memória de dor com outra pessoa. Então tem coisas às vezes que a gente sabe que às vezes a gente até evita contar para as outras pessoas. Por quê? Porque a gente está compartilhando várias memórias e está fazendo a roda andar, só que no sentido negativo. Tá? Então, sinto muito e me perdoe. Aí a gente tem o eu te amo, que nada mais é que potencializar todo o amor da divindade. E entender que o eu te amo é uma frase extremamente poderosa, porque através do amor a gente consegue transmutar, a gente consegue modificar tudo que está de errado, tudo que está de negativo. E o sou grato é a gratidão do sinônimo que a gente falou hoje. A gente falou ontem, aliás, né? Que a gente falou sobre ser grato, mesmo que nas dificuldades. Então, quando eu falo eu sou grato, a divindade entende que eu reconheci a minha responsabilidade, que eu pedi perdão e que sou grato pela oportunidade que eu estou tendo ali naquele momento de ver aquela memória, de enxergar aquela memória e poder repará-la, corrigi-la e deixá-la envolta num pacote de amor e devolver ela para o universo, só que de uma maneira diferente, já com amor e transmutada. E assim ela fica liberada para ir embora e novas memórias de amor, de esperança começam a vir.
Então, esse é o significado das frases. Eu sinto muito, meu Deus, eu sinto muito, divindade, por ter essa memória em mim. Me perdoe por ter gerado de alguma maneira essa memória, por ter compartilhado com as pessoas. Eu te amo, eu peço que todo amor seja transmutado e eu sou grato pela oportunidade de estar purificando, purificando e purificando. Então, o Ho'oponopono, gente, ele é muito mais do que uma técnica. Tem coisas no Ho'oponopono que até hoje eu ainda tenho dificuldade de conseguir explicar para as pessoas, porque a gente precisa praticar, a gente precisa vivenciar o Ho'oponopono a todo instante. Não tem como a gente falar assim, olha, Mariazinha, pratica porque vai acontecer isso, isso, isso na sua vida. Eu não sei o que vai acontecer na vida da pessoa, porque depende muito da inspiração que ela está aberta para receber, depende muito do que a divindade está preparando para ela. Às vezes o que a gente tenta mensurar aqui como ser humano é muito menor do que o que a divindade está projetando para a gente. Então, quando a gente está aberto e purificando as memórias, a divindade vai fazendo o papel dela. Então, sempre se imaginem, né? Eu sempre falo isso desde o comecinho, que nós temos uma conexão com Deus, que nós somos parte de Deus e nós estamos a todo momento conectados com Deus. Então, sempre que vocês sentirem alguma dor, que vocês estiverem incomodados com algo que está atrapalhando, ou se vocês estiverem num momento também de plenitude, de amor, sempre lembrem-se que nós temos uma conexão através do chakra coronário, que é bem no topo da cabeça, que é como se fosse um grande tubo de luz que desce dos céus, e através desse tubo de luz nós recebemos todo o amor, toda a paz, toda a conexão. É através dele que a gente está conectado com Deus, com a divindade, com o Criador, com o que você quiser chamar. Então, depois que a gente pratica Reiki, o Lê é mestre em Reiki, ele sabe isso até mais que eu, a gente começa a ativar alguns chakras. Então, a gente tem vários chakras no corpo, a gente tem os 7 principais, e o chakra coronário é o principal chakra para a gente fazer essa conexão com Deus. Então, quando a gente é iniciado no Reiki, a gente sempre sente o chakra queimando, né? Às vezes a gente está meditando, está praticando alguma meditação, a gente sente formigar, sente aquecer. Por quê? Porque aqui são pontos de energia, tá? E mais do que pontos simplesmente de energia, esses chakras existem porque existem glândulas reais, físicas. Para os céticos de plantão, né? Existem glândulas realmente nesses pontos e essas glândulas são importantes como um todo. Existem várias explicações científicas, né? O chakra coronário tem uma glândula pineal aqui, que é uma glândula endócrina. O chakra frontal também tem... mentira, aqui não é pineal, pineal é aqui. A pineal no chakra frontal. Aqui a gente tem a glândula do timo, que é outra glândula endócrina. E a gente tem uma outra um pouquinho mais para baixo, que é do estômago. Enfim, a gente tem várias glândulas e essas glândulas representam os nossos chakras, que são pontos de energia. Então, através desses pontos de energia é onde a gente corre a nossa energia vital, que é o nosso Ki. Então, a energia fica circulando a todo momento, né? Ela desce dos céus, da divindade, do universo, e ela passa por todo o nosso corpo e a gente descarrega na terra. As energias que podem ser liberadas, negativas, a gente aterra na terra, então elas saem pelos pés. Então, sempre que vocês quiserem se imaginar meditando, que vocês estiverem fazendo uma oração, imaginem um grande tubo de luz descendo na cabeça de vocês, e é uma luz extremamente branca, extremamente límpida, cintilante, uma luz muito forte. Imagine toda essa luz tomando conta de todo o seu ser, de todas as suas células, restaurando todas as células. Se você estiver passando por algum momento de doença, de desafio, imagine essa luz tomando conta e fazendo com que essas células sejam todas revitalizadas, todas curadas e elas estejam voltando para a atividade normal delas. Então, nós somos seres perfeitos, criados para serem abundantes, prósperos, felizes, e essa luz é capaz de purificar e transmutar tudo que há. E aí, pessoal, alguma dúvida?
Alguma dúvida? Eu tenho mais uma frase para falar com vocês, ó. Tudo que acontece em nossas vidas é apenas uma projeção dos nossos programas. Então, tudo o que acontece em nossas vidas é uma projeção dos nossos programas. Se está acontecendo algo na sua vida que você não está satisfeito, que você não gosta, é porque de alguma maneira esse programa está instalado dentro de você. E ele precisa ser visto e precisa ser purificado. E aí as coisas começam a mudar. Quando uma pessoa... Deixa eu ver, tá chegando umas perguntas aqui, ó. Quando uma pessoa está dando choque... Quando dela em outra pessoa, o que pode ser? Quando uma pessoa está dando choque... Quando ela rela em outra pessoa, o que pode ser? Isso, falta, na verdade, nesses casos é muita energia concentrada. Aí a gente recomenda o quê? Ir andar descalço na terra. Pra quê? Pra aterrar, pra poder descarregar. Como a gente vive numa vida muito urbanista hoje e as casas já não tem mais terra, a gente vive só em cimento, em asfalto, não existe tanto esse contato com a natureza, em algumas vezes a gente fica com muita energia concentrada no corpo. E aí um jeito de descarregar essa energia é fazendo um aterramento na terra. Então ir andar num gramado, na terra mesmo, ou abraçar uma árvore. As pessoas vão achar que a gente é doido, mas tá tudo certo. Então tenham esse poder de abraçar uma árvore e sentir realmente quando você abraça a árvore que é uma outra alma que está ali, é uma outra energia que está ali. Então lembre-se que o reino vegetal, mineral, ele é o reino mais evoluído que existe. Logo na sequência vem o reino do animal e depois a gente. Então nós estamos na última classe de evolução, gente. Fiquem tranquilos, além de nós estarmos na terceira dimensão, que é uma dimensão baixíssima, já existem, eu já escutei falar em 44 dimensões acima da gente. Então nós estamos simplesmente na terceira, estamos evoluindo para a quinta. Por isso essas mudanças que têm acontecido, quando começa a acontecer muitas coisas no planeta, como o vírus agora, às vezes guerra, alguma coisa, é que está fazendo uma transição de dimensão, então nós estamos mudando para uma quinta dimensão, que é uma dimensão um pouco mais evoluída, mas existem muitas outras dimensões acima de nós. Então, se você sente que você está carregado, que está dando choque, que está tendo muita estática, e isso é físico, né? Porque lembrem-se que nós somos seres físicos, né? Nós somos energia. Então, por isso a gente guarda tanta energia. Vá descarregar na natureza, vá andar num gramado, numa terra, abraçar uma árvore, de preferência aquelas árvores bem grandes que você não consegue nem abraçar ela inteira, porque daí ela tem esse poder realmente de sugar toda essa energia que está concentrada em você. Pode até ser energia boa, mas energia muito acumulada fica nisso, a gente não tem esse domínio de controlar essa energia, então aí a gente precisa descarregar, tá bem? Mais alguma dúvida? Tem alguma pergunta aqui oculta? Quando vou purificar algo bom, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Algo bom, digo isso. Sempre, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Sempre que você quiser purificar, fique no mantra. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Ou só eu te amo, sou grato, que é o que a gente usa, por exemplo, nas tatuagens. E essa tatuagem, além da gente ter feito para ficar uma constante purificação na gente, a gente fez porque toda vez que alguém lê, essa pessoa também está sendo purificada. Então, em todo lugar que a gente chega, alguém bate o olho e vê, ela já está sendo purificada sem saber. Principalmente quando a gente vai entrar em alguma loja que a pessoa vai passar o laser, né? Que a gente dá o braço. Para ler a temperatura. Então, assim, existem várias maneiras de fazer isso. Tem a folha de bordo verde, que é como essa que a gente fez na tatuagem, que só de pensar na imagem da folha de bordo verde, ela é capaz de eliminar sintomas de depressão, de tristeza, de angústia. Então, a folha do bordo verde, quando vocês sentirem que vocês estão deprimidos, tristes, imaginem uma folha de bordo verde e fiquem repetindo folha de bordo verde, folha de bordo verde, folha de bordo verde. Por quê? Porque elas vão limpando.
E não me perguntem por que a folha de bordo verde, porque não existem razões racionais para isso. São inspirações que o Dr. Hugh Lane recebeu. Além dessas, existem mais de 37, como eu falei para vocês. E são inspirações que vieram para eles e a gente pratica e dá certo, tá? Ultimamente tenho sentido maior necessidade de ficar purificando, principalmente quando estou na rua. E aumenta, Chica. Cada vez mais vai aumentar. Eu saio de casa, sinto muito, me perdoe, eu te amo. Aliás, eu nem preciso sair de casa, dentro de casa eu acordo fazendo purificação, a todo momento eu tô no computador, às vezes tô fazendo um negócio, daqui a pouco eu tô repetindo, assim, sem nem saber, é automático, começa a ficar automático, porque daí a gente realmente tá vivenciando o Ho'oponopono. Então, sempre que acontecer alguma coisa que te desagrade, purifica. E mais importante, nós não purificamos os outros, nós purificamos a nós mesmos. Então, se alguém está, por exemplo, mas é a minha filha que está com problema, não é a sua filha. Se você está sabendo, o problema a partir de agora é seu. Então, purifica, peça para a divindade, limpa em mim as memórias de dor que eu compartilho com a minha filha, limpa em mim as memórias que estão fazendo a minha filha passar por essa dificuldade. Divindade, limpa em mim as memórias que eu compartilho com esses políticos que estão fazendo algumas coisas erradas. Divindade, limpa em mim. Quando você assiste o noticiário, você quer assistir noticiário? Assiste, praticando o Ho'oponopono. Assume a responsabilidade de que tudo aquilo que está acontecendo lá é responsabilidade sua. Que são memórias suas que estão gerando aquilo. Então, se você quer assistir noticiário, assista purificando. E assuma a responsabilidade que parte sua converte com aquilo. Então, purifique. Principalmente os pensamentos. Chica, eu também. Hoje eu tava tomando banho, começou a vir uns negócios, uns pensamentos meio estranhos. E aí eu fui parando e fui pensando, o problema, a responsabilidade é minha, o problema está comigo e eu vou purificando. E eu não estou dizendo que a culpa é minha, eu estou dizendo que a responsabilidade por eu me sentir mal por algo é responsabilidade minha. Porque, mais uma vez, quem está se sentindo mal? É você ou a pessoa? Se é você, a responsabilidade é sua. Mas eu fico incomodada dos vizinhos estar brigando. Quem está se incomodando? É você ou é o vizinho? É você que está se sentindo incomodada. Então, a gente sempre purifica na gente, nunca no outro. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, não, faz o Ho'oponopono para você, depois pro fulano, pro ciclano, pro beltrano. Você não precisa fazer para ninguém. Porque se você está sabendo do problema, é você que tem que purificar. E aí lembre-se, nós temos campos de energia. Quando a gente muda a nossa energia, tudo vai mudando junto. Então imaginem que fica um círculo de energia ao nosso redor. A energia sai daqui do chakra coronário, vai pelo pé e assim vai. Então nós temos um campo eletromagnético, tá? Isso é físico, gente. Isso é físico. O Nikola Tesla fez uma teoria sobre isso. No entanto que existem equipamentos, né, Ale? Que a gente mede a vibração do nosso campo magnético, que a gente chama de aura. Então, assim, existe um campo energético que é a aura. Então, a gente consegue medir esse campo magnético, tá? Então, isso é físico. Então, quando eu mudo os meus sentimentos, esse campo ressoa diferente. Existem vários experimentos na internet que mostram sobre vibração, sobre a frequência da vibração, como ela faz desenhos diferentes. Tudo isso é provado cientificamente para quem é mais cético. Então, simplesmente acreditem que o amor pode transmutar todas as memórias negativas, tudo que está errado e precisa ser corrigido, tá? E não fiquem tentando também achar que tudo tem que ser corrigido do jeito que você quer, porque às vezes o jeito que você quer não é o jeito certo, apenas aceite a correção do jeito que a divindade mandar. Então esteja aberto para receber as correções que a divindade achar que convém. Às vezes é o que a gente falou, a gente fica ali, não, eu quero, e a divindade às vezes está mandando outro negócio muito melhor, muito maior, e a gente, não, tem que ser assim. Então, esteja aberto para as inspirações, porque a gente normalmente é surpreendido. Não teve um caso que eu me decepcionei. Geralmente ou é o que estava ali,
ou foi muito melhor do que eu esperava. Então, tirem as expectativas, deixem as inspirações virem, purifiquem, purifiquem, purifiquem. E o Ho'oponopono tem muito, muito, muito mais que tudo isso que eu falei hoje. Eu ficaria horas aqui horas falando das ferramentas, né? Tem mais uma que eu quero ensinar, que é a da água azul, que é a água solarizada azul. Você pega lá pra mim, Lê, a garrafa? Ah, obrigada, Cidinha, que bom que você conseguiu entrar hoje. Continue acompanhando o nosso Insta. Tem o meu Insta também particular, que é o Pri Simões Psico. E aí o do casal terapeuta, do Alê também. Alê Simões Psicoterapeuta. Alê Simões Psicoterapeuta e Pri Simões Psico. A da água solarizada azul. Então, essa aqui, ó, é uma garrafa azul, tá? Tem que ser garrafa de vidro e uma garrafa azul. Vocês vão encher ela com água, seja filtrada ou pode ser água da torneira. Que, por exemplo, o que eu faço? Eu pego água da torneira, encho a garrafa, coloco um papelzinho em cima só para cobrir e ponho para tomar sol. Ponho na janela da cozinha e deixo lá por umas 2 horas tomando sol. Até os dias que não tem sol, gente, a gente também pode colocar. Por quê? Porque existe radiação solar mesmo nos dias nublados. Então eu deixo lá por umas 2 horas quando tá sol. Quando tá nublado, deixa por mais tempo. Deixa lá, pegou o solzinho, tira. O que eu faço? Aqui em casa eu ponho água da torneira, ponho na janela, ficou as 2 horas, eu tiro e despejo no filtro. E aí o filtro faz a purificação da questão da água em si. E aí todo mundo que compartilhar daquela água do filtro vai estar recebendo água solarizada azul. E a água solarizada azul, ela tem o poder de fazer o quê? Primeiro que quando ela fica no sol, ela muda as moléculas de água e a água fica um pouco mais doce. Então, se você já quiser colocar água filtrada para solarizar, põe e depois bebe para você ver. A água muda o gosto, gente. É um negócio inacreditável. Ela fica mais adocicada, tá? Você pode consumir ela já só água solar azul, ou pode fazer o que eu faço, que é jogar no filtro e misturar com outras águas que não estão solarizadas. Por quê? Porque uma simples gota da água solarizada azul faz com que toda a outra água que está lá dentro, que não foi solarizada, se converta também em água purificada. Então, onde eu posso usar água solarizada azul? Eu posso pôr no filtro, eu posso pôr na máquina de lavar roupa, eu posso pôr na comida, eu posso pôr na água dos animais, eu posso regar minhas plantas, enfim, eu posso passar no chão da casa para limpar a casa, eu posso pôr na caixa d'água se eu conseguir, eu posso pôr onde eu quiser. Por quê? Porque ela é capaz de nos auxiliar purificando memórias. Então ela vai transmutando as memórias de todas as pessoas que compartilharem dessa água. Por isso que eu coloco no filtro, porque daí todo mundo que bebe a água acaba purificando as memórias de alguma forma, tá? Tem gente que anda com vidrinho, às vezes dentro da bolsa, às vezes chega em algum lugar, pinga algumas gotinhas, às vezes em algum lugar que a gente sente que tá muito carregado, como se fosse água benta, vamos dizer assim, para quem é católico, tá? Então, entendam que o sol tem essa capacidade porque são elementos da natureza. E lembrem-se que nós somos compostos por mais de 70% de água no nosso corpo. Se eu não me engano, nós somos 85% de água. Então, toda molécula de água que a gente consome altera as nossas moléculas também. Então, se a gente consumir uma gotinha de água solar azul, automaticamente as nossas moléculas de água também serão modificadas, tá? Só uma coisa que a gente indica: quando colocar no sol, não tampa, principalmente com tampa de metal, tá? Usa papel toalha, desses papéis descartáveis para tampar, só para não cair nenhum bichinho. Outra coisa que a gente indica é não usar garrafa de Skol Beats, tá? Por quê? Porque a garrafa de Skol Beats, ela é azul, porém ela tem uma escrito Skol Beats, que é o nome de uma cerveja. E a vibração dessa palavra e o que está vinculado à cerveja não são memórias tão positivas. Ah, Priscila, você está dizendo que é ruim beber cerveja? Não, não estou dizendo, até porque a gente também consome cerveja. A questão é que existe um consciente coletivo de que o consumo de cerveja é muita farra, muita esbórnia, muita
festa, enfim, não são energias de amor e de paz. Então a gente sempre pede para pegar uma garrafa que não tenha nada escrito, ou se tiver, que seja algo positivo, tipo amor, paz, luz, esperança, alguma coisa assim. Outra coisa, não usem garrafa de plástico, porque o plástico solta uma substância que é o BPF e pode contaminar a água, tá? Então sempre garrafa de vidro, garrafa de metal também não dá certo, tem que ser garrafa de vidro e garrafa azul. E aí põe no sol, deixa lá 2 horinhas e começa a dá para criança, para as plantas, passa água solar azul em tudo. Até quem não acredita, gente, a pessoa não precisa acreditar. Ela nem precisa saber que ela está bebendo água solar, tá? Simplesmente ponha na comida, espirra na cama, borrifa nos lençol, põe na máquina de lavar a roupa da pessoa, lava a roupa da pessoa com água solar azul. E não precisa ser um montão, gente, é o que eu falei, às vezes uma gotinha já faz o trabalho todo, tá bem? Então, acho que é isso por hoje. Acho que eu consegui passar um pouquinho do que é o Ho'oponopono e da quantidade de coisas que a gente vivencia, né, Lê? Sim. É isso. Mas uma dica legal é você fazer água solarizada e colocar no filtro onde você trabalha. Para outras pessoas que não convivem com você na sua casa poderem ter essas limpezas de memória. E você vai ver que quanto mais você limpa as memórias, mais calmo você fica, mais paciente, mais compreensivo. Você não reage mais. A gente para de reagir e agir. E purifica. Purifica. Que hoje, por exemplo, se acontece alguma coisa que me incomoda, hoje mesmo aconteceu. E aí eu pensei assim, nossa, sou grato porque eu tenho os 2 braços para fazer isso. Porque a pessoa podia ter feito, não fez. Alessandro, faz para mim. E aí na hora eu fui ficar bravo e pensei, sou grato por ter os 2 braços e poder fazer isso. É isso. Sempre dá para achar um motivo para ser grato, independente do que esteja acontecendo. Eu sei que na hora é desafiador, porque nós estamos num avatar humano, mas é treino. É treino e estar a todo momento consciente. Então, continuem purificando as memórias e divindade limpa em mim todas as memórias que eu possa de alguma maneira ter compartilhado com todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E vá limpando cada uma dessas pessoas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E mais um detalhe que eu não podia deixar de falar hoje. Quando eu falo aloha para vocês, é uma palavra havaiana e significa que eu vejo o divino em vocês. Então, eu termino essa noite deixando vocês com a paz do eu, que vocês encontrem a paz que eu encontrei nessa filosofia de vida e aloha! Namastê!